Antes de começar, eu preciso te dizer algo muito importante. Este vídeo é para você que faz o certo mesmo quando ninguém vê, que ajuda, que resiste, que permanece fiel no silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento e muitas vezes sem um obrigado. Hoje, a mensagem é sobre atitudes escondidas que Deus nunca ignorou, sobre escolhas corretas feitas no anonimato e sobre como o céu registra aquilo que a terra esquece. Então já curta este vídeo, se inscreva no canal e fique até o final, porque talvez você esteja fazendo exatamente o que Deus está prestes a honrar. Você já fez algo certo sabendo que ninguém iria perceber. Nenhum olhar, nenhum elogio, nenhum reconhecimento. Apenas você, sua consciência e o silêncio. E mesmo assim, você escolheu fazer o que era correto. Talvez você tenha ajudado alguém sem contar para ninguém. Talvez tenha sido honesto quando poderia ter se beneficiado. Ou talvez tenha permanecido fiel a Deus em um momento em que ninguém estava observando suas escolhas. Existe um peso invisível nesse tipo de atitude. Não é o peso do cansaço, mas o peso da solidão. Por que fazer o certo no anonimato dói justamente por não gerar retorno imediato? Muitas pessoas só fazem o bem quando existe plateia. Quando há aplausos, aprovação ou recompensa. Mas existe um tipo de caráter que se revela apenas quando ninguém está olhando. É nesse lugar escondido que Deus observa com mais atenção. Não o que você mostra, mas o que você escolhe quando não precisa provar nada para ninguém. E talvez você não saiba, mas cada atitude correta feita no silêncio está sendo registrada. Não pela terra, mas por Deus, que honra aquilo que é verdadeiro mesmo quando é invisível. Talvez o que mais machuque não seja fazer o bem, mas perceber que ninguém percebeu. Você esperou, nem que fosse um sinal pequeno, uma palavra, um reconhecimento. Mas o silêncio continuou. E nesse silêncio, surgem perguntas difíceis. Vale a pena continuar fazendo certo se ninguém vê? Vale a pena permanecer íntegro quando o mundo parece recompensar justamente o contrário? É nesse ponto que muitos desistem por dentro. Não fazem o mal, mas deixam de fazer o bem. Não traem valores, mas param de se sacrificar. É uma desistência silenciosa, quase invisível. Mas existe algo que poucos entendem. O anonimato não esconde suas atitudes de Deus. Pelo contrário, é ali que ele mais observa o coração por trás da escolha. Quando ninguém está olhando, não há aparência para sustentar. Só resta a verdade. E Deus se move exatamente em resposta àquilo que é verdadeiro. Se você tem permanecido firme mesmo sem retorno, saiba disso. O céu nunca ficou em silêncio. Apenas estava registrando tudo com atenção. Existe um tipo de recompensa que não chega rápido. Ela não aparece no mesmo dia, nem na mesma semana. Às vezes, nem no mesmo ano. E é exatamente por isso que ela é confundida com esquecimento. Enquanto isso, você vê pessoas sendo exaltadas por coisas menores. Pessoas recebendo aplausos por atitudes que você pratica todos os dias, sem ninguém saber. E isso testa o coração. Nesse momento, surge a tentação de mudar. De se adaptar. De fazer um pouco menos do que é certo, só para não se sentir bobo por continuar sozinho no caminho correto. Mas Deus nunca trabalha com pressa. Ele trabalha com profundidade. O que é construído no secreto sustenta aquilo que um dia será exposto. Toda atitude correta feita sem testemunhas está moldando algo dentro de você. Um caráter que não se quebra quando chega a visibilidade. E quando chegar o tempo certo, você vai perceber. Nada do que foi feito no anonimato foi desperdiçado. Tudo estava preparando você para algo maior. O problema é que, muitas vezes, o anonimato faz você duvidar de si mesmo. Faz você pensar se está exagerando, se está sendo ingênuo ou se está acreditando demais em algo que ninguém confirma. Você começa a se perguntar se Deus realmente se importa com detalhes tão pequenos. Com escolhas que ninguém comenta, com atitudes que não viram testemunho público. Mas é justamente nos detalhes que Deus revela quem Ele realmente é. Um Deus que vê o copo de água dado em silêncio, a palavra contida, a decisão correta tomada sem plateia. Enquanto o mundo mede valor pelo barulho, Deus mede pelo peso do coração.
Ele não se impressiona com o que aparece, mas com o que permanece fiel quando não há olhos humanos observando. Talvez você esteja passando por um tempo em que ninguém te aplaude. Mas isso não significa que você está invisível. Significa que você está sendo trabalhado. E tudo que Deus trabalha no silêncio, Ele sustenta quando chega a hora de se manifestar. Nada do que Ele constrói no secreto desmorona depois. Existe um momento em que Deus começa a agir sem avisar. Nada muda por fora, mas algo começa a se alinhar por dentro. É quando o coração já foi provado o suficiente. Você não percebe, mas decisões silenciosas do passado começam a gerar consequências invisíveis no presente. Portas que ainda não se abriram já estão sendo preparadas. Enquanto você achava que estava apenas suportando, Deus estava organizando. Cada escolha correta foi colocada no lugar certo, como peças que só fazem sentido no final. O que foi feito no anonimato se transforma em proteção. Proteção contra o orgulho, contra o desvio, contra a queda quando a visibilidade chega. Deus não exalta antes do tempo, porque Ele se importa mais com quem você se torna do que com o que você recebe. E quando a honra vier, ela não vai te destruir. Porque você aprendeu a permanecer fiel quando ninguém estava olhando. Se essa mensagem está falando com você, é porque em algum nível você já viveu isso. Você já fez o certo sem ser visto, já permaneceu fiel sem reconhecimento e talvez até pensou em parar. Então deixe seu like agora, se inscreva no canal e escreva nos comentários uma palavra simples: permaneço. Porque isso não é sobre aparecer para as pessoas, é sobre continuar diante de Deus. E fique até o final, porque a próxima parte revela como Deus honra aquilo que foi feito no silêncio, de uma forma que ninguém espera. Existe um ponto em que Deus transforma o que era invisível em fundamento. As pessoas veem o resultado, mas não conhecem o processo. E isso não é por acaso. Quando chega a hora certa, Deus permite que certas situações revelem quem você realmente é. Não para te expor, mas para mostrar que aquilo que foi construído no silêncio é sólido. É nesse momento que você percebe. O anonimato não foi esquecimento, foi treinamento. Cada escolha certa fortaleceu algo que agora sustenta você. Enquanto muitos se perdem quando recebem atenção, você permanece. Porque aprendeu a viver sem depender do olhar dos outros. A honra de Deus nunca vem para inflar o ego. Ela vem para confirmar um coração alinhado. E mesmo que ninguém saiba de tudo que você fez, uma coisa é certa: Deus sabe. E isso é suficiente. Talvez você nunca tenha contado para ninguém tudo o que fez em silêncio. As escolhas difíceis, as renúncias escondidas, os momentos em que só Deus viu. E está tudo bem que permaneça assim. Porque o valor dessas atitudes nunca esteve no reconhecimento humano. Sempre esteve no olhar de Deus, que vê o que é feito no secreto e responde no tempo certo. Se hoje você se sente invisível, lembre-se disso. Invisível para as pessoas não significa esquecido por Deus. Significa que Ele estava perto o tempo todo. Continue fazendo certo, mesmo quando ninguém vê. Continue sendo fiel, mesmo quando não há retorno imediato. Esse tipo de vida nunca passa despercebido no céu. A honra de Deus não precisa de palco. Ela acontece no momento exato, da forma exata, e com o propósito certo. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também vive fazendo bem em silêncio. Deus está vendo. E Ele honra,